Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes. Fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de ferida, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também um rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio de tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a minha língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. Nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que também não venham eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por isso, muita gente ainda não acredita em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos. Muitos ainda não acreditam que Cristo está vivo no céu. Muitas pessoas não creem na ressurreição, não creem na vida eterna. Elas acreditam que a vida delas é para esse mundo, acabou. Então tem muita gente que também acredita que vai reencarnar, que vai voltar, que vai vir em outra pessoa, que vai entrar no corpo de uma mulher, a sua alma, e vai gerar outro filho, que vai ser outra criança, com outro nome, e ela vai ficar aqui pagando o que ela fez de errado. Então não acredita em Jesus. Não acredita na redenção oferecida por Jesus, nem na ressurreição, nem na vida eterna. Então nós temos que também observar isso. Aonde está a sua fé? Onde está o seu coração? Por isso hoje Jesus mostra que nós recebemos os bens do tempo presente. Alguns vão receber um pouco mais de sofrimento, outros menos. Mas para Lázaro, a vida dele era uma vida normal. Ele tinha as suas necessidades, sabia como viver as suas fraquezas, a sua doença, a sua lepra, a sua miséria. Eu não sei qual é a doença dele. Mas para o povo antigo, toda ferida era uma lepra. Então, ele vivia as suas doenças, suas enfermidades, suas misérias, e era consolado pelas migalhas que caíam da mesa dos outros. Ele acostumou a viver das migalhas dos outros, da pobreza, do sofrimento. Então tem 2 jeitos da gente viver, né? O sofrimento como uma reparação, uma graça para a minha vida, ou eu posso colocar como algo que está me desgraçando, como uma maldição para a minha vida. Se o Lázaro
pusesse a confiança no rico, ele ia chamar o rico de um homem mau, egoísta, arrogante. Mas não pôs a confiança dele no rico e nem em ninguém. Ele deixou que Deus o conduzisse a sua vida naquilo que ele tinha que viver. Então, por isso, ele é feliz quem se confia em Deus. É o salmo de hoje. Então, onde você coloca a sua confiança? Em pessoas? Ah, porque fulano tem demais, meu pai tem muito, não deixou nada para mim. Né? Às vezes a gente briga por causa de herança. Põe a confiança na herança que vai receber. Sempre conta a história de um homem que todos os irmãos passaram a perna nele. Todos. Ele cuidava da fazenda, quando o pai morreu, todos se ajuntaram e pegaram a melhor parte da fazenda e deixaram a pior para ele. Quando foi lá para ver a herança, ele chegou, ele que tinha tomado conta da fazenda, estava lá um lugar bem ermo, bem ruim mesmo. E deixaram pouca coisa para ele. E foi isso que me cabe? Obrigado. Tinha deixado uma vaca prenha para ele lá. E esse homem pegou aquela vaca prenha, foi morar naquela casa, saiu da fazenda. E a mulher dele ficou revoltada, os filhos. Ele falou, não, Deus sabe o que está fazendo. Com uma vaca prenha, o bezerro cresceu, ele vendeu o bezerro, foi comprando. E aí foi comprando, alugando os pastos, porque os irmãos não iam na fazenda, a fazenda começou a cair. Ele foi criando boi, vaca, que ele sabia fazer. Depois de 10 anos, ele tinha 3.000 cabeças de gado. E comprou a fazenda, foi comprando as partes da fazenda e depois ele era dono da fazenda inteira. Ele preferiu confiar em Deus do que no pensamento dos homens, naquele que decidiram na sua vida. Por isso está aqui hoje a primeira leitura falando, maldito o homem que confia no homem e o faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta de Deus. Maldito. Triste. Por quê? Vive sem a graça de Deus. Para Deus, quem vive fora dele está vivendo uma maldição. Então a maldição não é algo que vem de fora e cola na gente, é a gente que decide viver mal. Viver mal, falar mal, xingar, tudo isso é uma maldição. Eu estou vivendo mal. Viver mal é se amaldiçoar. Viver de pecado, estou me amaldiçoando. Buscar outras coisas no ocultismo, estou me amaldiçoando. Tudo que eu busco fora de Deus, estou vivendo mal. Estou me amaldiçoando. Todo pecado é uma maldição. Todo e qualquer pecado é uma maldição. Então as pessoas precisam entender o que é uma maldição. Não é porque uma pessoa faz um feitiço para mim que é uma maldição. Isso é uma contaminação espiritual. Não é uma maldição, um feitiço que o outro manda para mim. Ele está vivendo a maldição, mas eu não. Eu posso ser contaminado espiritualmente se eu busco certas coisas. Por quê? Porque eu vou me alimentar do mal. Quem se alimenta do mal, é porque fulano fez feitiço. Se você se alimentar do mal dele, você vai se amaldiçoar. Você. Não é Deus que amaldiçoa. Não é meu pai que me amaldiçoa. Eu que vivo o mal do meu pai. Eu alimento dele. Alimento da palavra dele, dos ensinamentos dele, daquilo que é ruim dele. Eu vou me amaldiçoar porque eu estou vivendo mal. É muito simples as pessoas entenderem. E as pessoas acham que, não, veio na herança da minha família. Gente, no dia do seu batismo, toda a maldição foi quebrada. Não existe maldição depois do batismo. Toda pessoa que foi batizada foi redimida no sangue redentor de Jesus. Como é que vai ter maldição? Não existe maldição depois do batismo. De ninguém. A pessoa pode, depois do batismo, querer viver uma vida mal. Aí ela vai aderir. Não é uma coisa que vem do meu pai, da minha mãe, que vai passando de família em família, vai passando. Não existe isso. Depois que você foi batizado,
Acabou, não tem maldição depois do batismo. Até a marca do pecado original foi quebrada. Às vezes as pessoas acreditam que vivem esta situação, mas aí está aqui a palavra explicando. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é Deus. É como a árvore plantada junto às águas, que estende a raiz e busca a umidade, por isso não teme chegada do calor. A sua folhagem o mantém verde, não sofre a míngua no tempo da seca, nem deixa de dar fruto. Em tudo é enganador o coração do homem. Isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, prescuto o coração do povo, o sentimento, dou a cada um conforme o seu proceder. Por quê? Ele vai dizer que as pessoas que estão aqui, o seu coração se afasta do Senhor, é como um cardo no deserto. Já viu aqueles capim que correm no deserto, rolando de um lado para o outro? Muitos filmes têm, né? Parece um capim rodando de um lado para o outro. Só roda para cá, roda para lá. Aquilo é o cardo, que anda de acordo com o vento. Ele é seco, ele se alimenta, parece que ele é seco, mas ele se alimenta das orvalho da noite. Então ele é um cardo. É como uma pessoa que vive assim, fora de Deus, que acredita no homem, deixa de acreditar em Deus. É como uma região salobra, desabitada. Imagina você beber uma água salobra. Já bebeu? Não sacia a sede. Não satisfaz, não mata a sede. É como que você fica desabitado, vazio. Né? Parece que você vive na solidão. E aí mostra o Salmo de hoje. Feliz é quem confia no Senhor. Feliz aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, não entra no caminho dos zombadores, nem vai sentar com eles, mas encontra prazer na lei de Deus. Ele é semelhante a uma árvore plantada à beira da torrente e dá sempre os seus frutos no tempo certo. Jamais suas folhas vão murchar. Eis que tudo ele vai prosperar. Quem anda no caminho do Senhor é bendito, bem-aventurado, né? O homem cheio da graça. Então, tudo isso vai mostrar que só anda na maldição quem abandona Deus. Quer sofrer e andar amaldiçoado e abandonar Deus. É não deixar as palavras de Deus cair. Por isso está aqui, bem mais outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais palha seca, espalhada, dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada do malvado leva à morte. É o que aconteceu na história de hoje do rico e do Lázaro. O rico tinha tudo, ele poderia ser caridoso com Lázaro, ele poderia alimentá-lo, ele tinha de sobra, ele podia ser caridoso com o que ele tinha, se dar ao outro aquilo que era necessário. Nas festas podia oferecer um prato de comida para Lázaro, ser generoso, né? Mas ele nem isso fez. Muitas vezes deve ter vindo Lázaro lá, com fome, e não deve ter dado a mínima, né? Porque a confiança dele estava no dinheiro. Por isso agora ele gostaria que Lázaro fosse lá. Hoje Jesus está mostrando que quem está no céu não sai de lá para lugar nenhum. Quem está no inferno também não sai. Para dizer que não tem alma vagando aqui. Está vagando nesse mundo somente o demônio, não tem alma, não é pessoa, mas o demônio. A nossa luta é contra os espíritos malignos espalhados no ar. O demônio, é o demônio que nós lutamos. Ele que desceu para nos atormentar. Está no Apocalipse, né, de São João 12, a luta entre o arcanjo São Miguel e ele. E foi expulso ele, o delator, aqueles que nos acusavam dia e noite diante de Deus. E ele desceu para nos atormentar. Então, a nossa luta sempre é contra o demônio. Por isso, ele vai tentar de todas as formas nos alimentar com a maldição, com o mal. Colocar no nosso coração tudo aquilo que pode nos seduzir, né? E vai adentrando. Para quê? Para que ele nos roube
faça como hoje nós estamos vendo a leitura. Depois que está no inferno, não sai de lá. Vai ter a boca seca, vai ver a glória de Deus e nunca mais vai sair de lá. Quem é condenado para sempre. Então nós temos que saber, aonde está a minha confiança? Em quê? Aonde eu coloco a minha esperança? Aqui o salmo de hoje, feliz quem se confia no Senhor. Então, o mundo oferece maldições. Nós não prestarmos atenção, vamos alimentar dela, porque o príncipe deste mundo alimenta as pessoas com o mal dele, com o veneno, com o cardo do deserto, com a água salobra, né, do veneno dele, o veneno da maldição. Fechamos nossos olhos, pedimos esta graça para nós no dia de hoje, que nós sejamos lavados de todos os pensamentos, de tudo isso que às vezes nos seduz, que veio ao nosso encontro para nos tirar de Deus. Né? Que nós sejamos como esta árvore plantada à beira da torrente, porque aqui é a torrente de Deus, por isso que você vem aqui alimentar desta água, que jorra de Deus, para que você seja lavado, santificado, para que você produza os frutos de Deus na hora certa. Por isso Deus te traz aqui para te alimentar com esta água redentora, que jorra do peito de Jesus, que sacia todas as sedes. Aquela água que Jesus fala do poço, né, lá que ele estava, que a samaritana chegou. Né? Então, vai mostrar aquele poço onde jorra a água da vida, é do peito de Jesus. Né? Então que nós saibamos alimentar, saciar nossa sede nesta graça a cada dia e assim vivemos para que a maldição não nos atinja. A maldição nada mais é do que o pecado, o mal que vem alimentar-se em nossa vida. Que o Senhor nos conceda a graça de nos purificar cada dia mais dessas misérias.